Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a vida, mas em vós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não nos fixamos o nosso olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabendo que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é celestial. Glória a Deus. Irmão, fala sério, precisa pregar mais? Nem precisa. Texto lindo, irmãos, coisa maravilhosa. Os escritos do apóstolo Paulo, essa carta de 2 aos Coríntios ele escreveu depois da primeira, óbvio, né? E você lembra bem da primeira? Da primeira era uma igreja matura, uma igreja infantil, uma igreja que ficava se dividindo, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aí Paulo diz: oh, vocês são meninos, porque ele quer falar coisas grandes, mas não conseguia falar. Amém? E na segunda, glória a Deus, a igreja de Corinto caminhou para a maturidade. Então é outro papo, é outra conversa. Paulo está falando sobre glória de Deus, sobre manifestação da glória de Deus na vida da igreja. Amém, querido? E assim conosco também, né? Esse é o assunto principal da palavra. Não duvide, querido, o reino de Deus, a glória de Deus, a manifestação do Senhor em nós é o assunto principal da palavra. Mas às vezes o Senhor precisa falar outras coisas antes, né? Porque a gente não está preparado. Mas eu louvo ao Senhor porque os irmãos estão preparados para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Amém, irmãos? Dessa glória de Deus. Por quê? Porque a gente só pode falar da glória de Deus quando a gente já não está mais vivendo uma vida terrena, uma vida egoísta, egocêntrica, né? Eu posso dizer muito claramente isso, porque eu tenho uma filha de 17 e uma de 3 meses. Eu amo as duas igualzinho. Mas a Milena não grita quando atrasa 30 minutos, 10 minutos
o almoço dela. Ô mãe, bota o almoço para mim, mas às vezes atrasa 10 minutos. Mas Mariana, meu amigo, se atrasar 1 minuto, mas liga serene. Mas gente, será que não pode esperar? Mas de 3 meses ainda não entende. O foco de uma pessoa de 3 meses é ela. Deu fome, eu grito. Amém? Deu fome, eu grito. O eu está sempre em primeiro lugar. Essa foi a visão que, por exemplo, Jacó teve. Na primeira vez que aparece casa de Deus na Bíblia, em Gênesis 28. E Jacó falou assim: se o Senhor, você conhece, né? Se o Senhor me der, se eu me levar, se eu me trouxer, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me fizer, você vai ser o meu Deus e eu ainda vou dar o dízimo para você. Você olha como eu sou fera. Só que o problema da visão dele é que era só ele, só ele. Então essa é a visão do crente, né, que ainda é um crente, digamos, pequeno, né, novinho. Ele coloca o eu acima de tudo. Mas quando a gente caminha para a maturidade, irmãos, glória a Deus, a gente já começa a falar o nós, né? O nós é mais importante. Então o Senhor começa a trabalhar na coletividade, né, no corpo de Cristo. Amém, amado? É isso, a gente precisa aprender isso, né? Você sabe o nome das 8 pessoas que entraram com Noé na arca? Hein? Bem, eu vou te dar o primeiro nome, Noé. Quem pode me dizer os outros 7? Eu sei, mas... E é assim mesmo, mas eles não foram salvos. Então Deus faz o coletivo. E aí sabe o que acontece? O individual é acrescentado. Por isso que Jesus fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu não conheço ninguém que está buscando o individual e consegue vencer o individual e partir para o coletivo. E olha que eu conheço bastante gente. O povo está sempre correndo atrás né? E não acha nunca. Mas eu conheço muita gente que abdicou do individual e começou a focar o reino, o coletivo. E você sabe que Deus começou a resolver os negócios pendentes, tudo da vida pessoal, porque Deus trata a gente como pessoa, irmãos. Ele sabe que a gente tem as nossas dificuldades, cada uma delas. Então o Senhor está nos ensinando há algum tempo que nós precisamos focar o reino. Amém? A casa de Deus, o coletivo. E quando nós fazemos isso, Deus nos traz para Ele. Amém? E quando a gente entra nele, as coisas se resolvem. Querido, você que é um pouquinho mais adulto aí na fé, quantos problemas você já resolveu? E eu tenho certeza absoluta que você não orou por cada um deles. Quando você viu, você já tinha resolvido. Quando você viu, o casamento melhorou. Quando você viu, o filho voltou. Quando você viu, as coisas se ajustaram no emprego. Quando você viu, quando você percebeu, quando eu percebi. E depois, o que vai acontecer? Você não vai nem mais pedir individualmente. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui, que estão nos vendo também, que já não fazem orações, me dá isso, me dá aquilo, né? Que já não vão a lugares de campanhas para dizer assim: eu preciso de uma vitória. Não, a vitória já anda junto com ele. Eu tenho certeza, querido, que existem pessoas aqui que quando dobram o joelho para orar, estão orando sobre nações, estão orando sobre a igreja, estão orando, e às vezes, nossa, Senhor, e muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, amém? Mas às vezes eu tenho algumas coisas aí precisando orar, mas aí pode orar também, eu acho que deve ter. A Bíblia fala que em tudo seja conhecida por meio de súplicas as nossas petições ao Senhor com ações de graça. Por que com ações de graça? Porque, meu irmão, você pede e Ele dá.
Você já pede agradecendo. Então o que Paulo está dizendo? Ó, já pede agradecendo, porque Ele é bom, Ele ama, né? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Oh, que coisa linda, irmãos. Mas é lindo ver isso, né? E às vezes a gente vê gente metendo, né, falando mal da igreja de Corinto. No começo era difícil, mas você vê como termina? Já está com um nível de conversa bom aqui, né? Falando de casa do céu, revestido com a casa que vem do céu, né? Da glorificação do corpo, ressurreição. Amém, amado? Alguém me pergunta assim, pastor, mas eu tenho dificuldade de falar negócio do reino que vai ser estabelecido na terra, que a grande maioria pensa que a gente vai para o céu, né? E vai ficar lá no céu. Eu acho que eu queria dar uma passadinha no céu, assim, de leve. Mas a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar. Amém, amado? É isso que a Bíblia diz. Aliás, essa é a esperança do crente. A morte, quando você for num enterro de crente, você não fica chorando muito, não. Você já dá até... Mas também não ri muito, né? Senão o pessoal vai bater em você. Mas aí você fica tranquilo. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, a Bíblia diz que os que estão mortos ressuscitarão. E os que estão vivos serão transformados. E aí vai ser uma festa. Corpos glorificados. A morte vencida. Tem 200 textos na Bíblia que falam disso. Né? Coisas celestiais. E o diabo é muito esperto. Ele fica pregando só coisas terrenas. Meu carro, minha casa, por aí. Só que nós estamos falando de coisas celestiais. Nós não estamos falando de coisas temporais. A Bíblia diz, olha, nós não colocamos o nosso foco em coisas temporais, mas colocamos naquilo que é eterno. Alguém vira para mim e diz, meu irmão, minha vida está balançando. Aí eu pergunto, você está firme na rocha ou no pedaço de tábua? Porque existem pessoas que falam, pastor, ora para que a minha vida se firme. Eu vou orar 200 anos, mas você não vai firmar nunca. Porque o alicerce não é Cristo. Não é a rocha. Paulo é muito claro. Ninguém pode colocar outro fundamento que não seja Cristo. Filho do Deus vivo. Então, só estamos firmes se for em cima dele, irmão. Se for em outro lugar, não vai dar para ficar firme, né? Então, Paulo, é maravilhoso esse texto, né? Porque esse texto nos dá... Sabe, a gente chega perto do médico e fala assim, doutor, eu estou com uma dor no estômago, não sei, eu acho que está tudo embrulhado aqui. Eu acho que está faltando um pedaço aqui, sei lá, está um negócio ruim aqui. Aí eu falei outro dia aqui, você pode passar um xaropinho com gostinho de morango e mel? E docinho? Aí o médico olha para você e fala, não, para curar tem que ser aquele forte, que dá enjoo, né? E a gente às vezes corre desses remédios fortes, porque não é muito bom tomar, não. A gente não dizer que é bom, não é bom, mas é necessário. É disso que Paulo está falando aqui nesse texto, irmãos. Paulo está falando aqui, olha, a gente é atribulado, amém, irmão? Atribulado não, né? Deixa eu corrigir. Não, ninguém é atribulado. Nós passamos por tribulações, sim ou não? Não, só vitória, mentira. Mas a Bíblia diz, nunca angustiados. Sabe quem diz isso? A Bíblia. Sou eu, é a Bíblia. Salmo 50, 15, não precisa abrir. Asaf é um cara muito legal que dá para você estudar depois. Ele diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele escreve isso no Salmo. Agora, esse mesmo Asaf escreveu um Salmo 73. Depois você vê. E ele começa o Salmo dizendo assim, igual criança, igual Mariana. Está todo mundo prosperando e eu não estou. Está todo mundo e eu não estou. Olha lá o ímpio vencendo e eu não venço. Só que no versículo 17 ele diz assim, até que eu entrei no santuário. Aleluia. Aleluia. O que é isso? Até que eu atingi a maturidade.
Até que eu virei um sacerdote, porque só entra no santuário quem é sacerdote. Até que eu entreguei a minha vida a esse propósito do reino e entendi que há mais do que isso, o terreno. Irmão, veja a história de Abraão, um homem que foi convidado e chamado por Deus para herdar uma terra. Só que Hebreus diz que pela fé ele habitou. Em algum momento da vida dele, Deus revelou para ele. João diz que, o livro de João diz que Jesus dizendo, Abraão viu meu dia e se alegrou. Em algum momento, a chave virou na mente de Abraão e ele disse, não é a terra, é ele. Aleluia. E ele começou a habitar em tendas e fazer as coisas provisoriamente, né? Por quê? Porque ele avistou a cidade que é dos céus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Então não adianta, a gente não consegue pregar o Evangelho de outra forma. O Evangelho é celestial. Glória ao Senhor. Bom, mas não dá para você agradar o povo aí, que o povo é gente boa, mas o povo vem de longe aí, domingo de carnaval, e aí não, vamos trazer aí um entretenimento. Não, querido, o Evangelho não é terreno, o Evangelho é celestial. Não adianta misturar as estações. Terreno com terreno, celestial com celestial. Ah, mas eu acho celestial chato, porque você não é crente ainda. A Bíblia fala isso. As coisas espirituais são discernidas pelos espirituais, carnal não discerne. Irmão, você dá uma palavra aqui, você tem um menino pulando e tem outro conversando. Mas é a mesma palavra, o mesmo ambiente, os mesmos louvores. Não é quem fala, é quem recebe. Mas Deus ama todo mundo, amado. Hoje eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa sobre isso. Ele perguntou assim, seu livro fala de quê? Aí eu, ai meu Deus, e agora? Deixa eu falar uma coisa. Você conhece aquela turma assim que eu sou crente, mas tomo uma cervejinha, né? Ou só eu que conheço? Tu também conhece, está rodado. Tudo pode, né? Tranquilo. Aí quando você se posiciona perto de pessoas como essa, o que eles falam para você? É o santo. Não é assim? Olha o metido. Mas não é metido. É que, sabe, não dá, né? Mas... E aí a gente começa a conversar e começa... E aí eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa muito inteligente. Eu tive a oportunidade de falar para ele o seguinte, olha só. Deus ama todo mundo. Amém, amado? Deus amou o mundo de tal maneira. Pode ter certeza. Deus amou Hitler. Deus ama. Deus é amor. Mas Ele não aprova todos. O próprio Jesus, você sabe disso, quando nasceu, já era amado, sim ou não? Mas quando que a voz saiu do céu dizendo assim, esse é meu filho amado, que me alegra, que me dá prazer, que eu aprovo? Quando ele foi pleno do propósito, do Espírito. Então Deus ama todo mundo, né? Mas Ele não aprova todos. Então entre o amor e a aprovação, há uma estrada gigantesca para a gente seguir. E nós estamos seguindo nessa estrada. Amém, amado? E o que vai acontecer? Aquilo que é mortal será quebrado. Mas o que é imortal será manifestado. Amém? Então a Bíblia fala que nós somos vasos de barro para que a excelência não seja nossa, mas seja de quem? Do que está dentro de nós. Agora, ser vaso de barro não é ter falsa humildade e nem aparência de piedade. Né? Porque tem gente que é tão humilde, tão humilde, tão humilde, que é um tremendo tão soberbo. O que é humildade, querido? Humildade não é você ficar de cabeça baixa, estou cansado, estou atraindo pena. Eu vou falar um pouquinho aqui, porque tem, os crentes estão desanimados. Aí, olha bem no meu olho, se você está desanimado, você não está em Cristo.
Amém? Porque a minha Bíblia, olha bem para mim, a minha Bíblia diz que em Cristo nós jamais estamos desanimados. Nós precisamos orar. Não tem. Desanimado não precisa de oração, desanimado precisa de confronto. Desanimado tem que sentar e dizer, não, que tipo de Cristo você serve? Mas o desanimado atrai a pena. Eu estou desanimado. Eu estou cansado eu já tenho discernimento para entender. Amém? Pai do Senhor, irmão. Ô, queridão, vamos embora, levanta essa cabeça, vai lavar o rosto. Dá um sorriso. Querido, não estou querendo dizer não, mas há 12 anos a gente dirige todo dia. Mais de 60 quilômetros para vir e para voltar para a igreja. E eu não estou desanimado. E a minha esposa não está desanimada. E minhas filhas não estão desanimadas. Tem que falar essas coisas para a gente alinhar biblicamente. Não existe desânimo para o crente. Não existe. Mas, pastor, às vezes. Amém? Existe angústia? Não. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. Eu te livrarei. Você não vai ficar na angústia se você me invocar. Aí o crente, eu estou angustiado. Então vai invocar o Senhor, irmão. Ora por mim que eu estou angustiado. Não. A Bíblia não diz, quando você estiver angustiado, chame o pastor para orar. Não, a Bíblia diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então esse negócio da gente querer ficar achando, ora por mim, isso é falsidade. Isso é aparência de piedade. Ei, Deus não tem pena de nós. Deus não tem, misericórdia é uma coisa, pena é outra. Deus não tem pena. Eu estava vendo outro dia Paralimpíada. Meu Deus, o aleijado. Vai falar assim com ele vai dizer, ô queridão, não precisa ter pena de mim não. Não tem que ter pena, querido. Deus não tem pena. Existem pessoas que ficam atraindo a pena de Deus. Para ganhar o quê? Acorda seu irmão, dá uma cutucada e fala, querido, domingo de carnaval, para de dormir no corpo. Vamos mexer. Pelo menos um vai dormir. Aleluia. Oh, meu irmão. Vou dar uma batucada. Acorda aí, gente. Escuta uma coisa, querido. Não tem pena. Então, o humilde, agora eu vou te dizer o que é humilde. Humilde não é dizer, eu sou pequeno, não. Pastor, não, eu sou grande. Que isso, pastor? Está soberbo? Não, mas essa grandeza não tem nada de mim. É da glória que habita dentro. Então, como é que você vai chegar diante do endemoniado e dizer, ai meu Deus do céu, desculpem de respirar vou até tapar aqui para respirar o mesmo ar que você, de tão humilde. Não. Você vai chegar com autoridade e dizer, sai, em nome de Jesus. Quem é você? Eu? Nada, mas quem habita em mim é poderoso. Então, humildade, querido. Humildade não é ficar de cabeça baixa e atraindo pena para nós. Humildade é a gente saber que nós somos grandes, sim, mas essa grandeza é de Jesus, não é nossa. A excelência tem poder? Tenho. Convém que a excelência do poder, eu tenho poder e esse poder ainda é excelente, só não é meu. Só não é feito pelo meu próprio braço. É derramado, aleluia, do alto sobre a nossa vida. Ei, queridão, para de fazer carinha de coitado. Você não é coitado, eu não tenho pena de você. Deus não tem pena de você. E nem o diabo tem pena de você. Amém? Crente com pena, a turma dos direitos humanos da igreja entra em cena. Já sabe o que é, né? Tem uma turma de direitos humanos que é o seguinte, viu alguém chorando? Ai meu Deus, não querido, você tem que aprender a palavra. Você não tem que ficar perpetuando aquilo que Deus não quer. O sujeito vem todo cabrunco, aí o outro espiritual, ninguém te deu atenção, né? A igreja prega de amor e não te dá atenção, mas ele não está precisando desse tipo de doutrina, ele está precisando de quanto tempo você tem de crente?
12 anos? E por que ainda está aí um bebê? Quando é que você vai crescer? Quando é que você vai entender a palavra como ela é? Começa a fazer isso, que você vai ver que vai ter gente que vai parar de te procurar. Não quero mais conselho dele não. Mas eles vão ficar querendo achar homem para ter conselho. Querido, é falta de amor? Não! Não é falta de amor. É igual criação de filho, irmão. O garoto de 3 meses fala um monte de coisa. De 1 ano tem que falar diferente. De 2 anos, de 4 anos. Não, vamos dar tudo. Daqui a pouco, 18 anos, está rolando aqui na frente. Está fazendo coisas que... Por isso que a criação está do jeito que está. Tem gente que critica e fala assim, mas... Ô irmãozão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem tempo? Eu tenho. Eu fico um dia com você te mostrando na Bíblia. Mas nós estamos com pressa. Amém? A gente está com pressa. O Senhor está edificando a igreja a passos largos. Então Paulo diz assim, esse vaso de barro, é de barro sim. Mas não é um vaso de barro que não serve para nada. Não, é um vaso de barro cheio da glória de Deus, irmão. Amém? Ele chega, a paz do Senhor, querido. Estou sem R$1 no bolso, mas a paz do Senhor, aleluia. Como é que você está? Estou com uma dificuldade ali em casa, mas Deus isso é temporal. Deus vai dar vitória. Já deu vitória. Amém? Então quando você vê, me mostra um crente maduro que fica reclamando pelos cantos. Não tem. Quem reclama é imaturo. Não tem, querido. Porque o crente maduro, ele está no meio da dificuldade, você já fala com ele já te dá o problema e a resposta ao mesmo tempo. Eu estou te falando porque eu converso com muita gente. Pastor, estou passando essa dificuldade, mas Deus já me deu uma palavra. Essa semana eu já fui buscar no Senhor, já fiz um jejum aqui. Deus começou a operar. Só ora, porque eu sei que Deus está operando. Quem já ouviu alguém falar isso assim? Por quê? Porque é alguém que não precisa de um tutor. Como diz Gálatas 4. Não precisa de alguém para ficar em cima. Ele tem a palavra, ele é filho. É claro, querido, a gente vai ajudar, a gente tem que ajudar, né? Mas o certo da igreja era a gente ajudar os novos que estão chegando. Sim ou não? O certo era esse. Porque o novo que está chegando, você fala assim, o cara não sabe nada. Então você tem que ajudar mesmo, senão ele não firma, né? Então, eu olhei isso aqui e achei interessante. Agora, o vaso é de barro. Sim ou não? Né? Então ele vai ser quebrado, para quê? Para que a excelência e a glória seja colocado para fora. Eu lembrei de Gideão, quando Gideão estava lá, trombeta numa mão e uma luz na outra. Só que a luz estava maquiada com o quê? Com vaso. Né? Por quê? Porque se chega com a luz direto, todo mundo é. Então bota o vaso, mas a luz estava lá. E aí a Bíblia diz, lá em Juízes, que de repente a turma tocou a trombeta e o que aconteceu com o barro? Quebrou. E quando o barro quebrou, a glória apareceu. Então Deus vai usar a trombeta, que é uma tipificação da palavra, para quebrar o vaso de barro. Ou então a obra de Deus na minha vida não é pegar o vaso e fazer umas pinturas, não! É quebrar ele. Eu achava que eu ia lá e meu vaso ia ficar mais top, dar um upgrade no vaso, né? Chega com aquele vasinho mais ou menos, comprado na feira, enverniza o vaso, faz umas pinturas assim de flores bacana, né? Bota os versículos. Não, meu irmão, essa é a obra que a gente ouviu desse evangelho falso, mas o evangelho verdadeiro fala, o vaso está sendo quebrado. Para quê? Para que a glória seja manifestada. Conversa com qualquer gente madura, ele vai entender que a obra de Deus não é melhorar a nossa vida da carne. A obra de Deus é crucificar a nossa carne. Para quê? Para que o novo homem se levante, irmão. Aleluia!
Então não é para ir lá para ganhar vitória. Quem te falou isso? Isso é o que você ouve na televisão, querido. Isso é o que você ouve dos camaradas falando aí, que está de olho no teu dinheiro, mas não está nem aí para a glória que vai ser revelada em você. Acordemos! Evangelho verdadeiro é nos levar à morte. Amém ou não? Porque como que essa glória vai se manifestar? Com o vaso quebrando. Então como Deus vai quebrar o vaso? Aí Paulo vai explicar. Em tudo nós somos o quê? Atribulados, mas não angustiados. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Ai meu Deus do céu, ora por mim que eu estou muito angustiado. Se você for um menino, ai Deus, em nome de Jesus, tira o não. Se você for um crente maduro, você vai olhar dentro do olho da gente, dobra o joelho em você, invoca o nome do teu Deus aí, que essa angústia vai embora. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia! Em tudo nós somos perplexos. O que é perplexo? Meu Deus, aconteceu. Coisas que acontecem. Irmão, você sai daqui, é um assalto, você, né? Não estou profetizando, mas a gente não está suscetível a essas coisas. Está andando lá, o motor quebra. Não é só para não crente não, né? Tem aquela teologia que diz, se você é crente não acontece nada com você, mas se você não é, acontece tudo. É mentira. O sol nasce para justo e para injusto. A perplexidade acontece com todo mundo, mas a Bíblia diz que uns ficam perplexos, os outros nunca se desanimam. Caiu, se levanta. A porta fechou, eu vou continuar. Meu irmão, pastor, mas você é meio durão. Tá vendo? Vou para outra igreja. Outra igreja, pode nem ficar desanimado nessa igreja. Meu irmão, o que você quer? Que eu te ensine a palavra ou que eu converse fiado com você? Está desanimado? Beijo. O que está errado com você para você estar desanimado? Porque o desanimado, ele é terrível. Ele bota a culpa do desânimo dele em quem? Nos outros. São as circunstâncias, são os outros. É alguém que fez alguma coisa. Se você e eu estamos desanimados, a culpa é nossa. Queria que você tivesse falado assim, amém. Mas é difícil de dizer amém, né? Mas tá bom, eu entendo. Querido, a Bíblia diz que você fica perplexo, mas nunca fica desanimado. Nunca fica desanimado. Por quê? Porque Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria e longo ânimo. Amém? O Espírito está em mim, então eu não fico desanimado nunca. Eu não estou dizendo que eu não posso ter momentos de desânimo, mas ficar, eu digo, permanecer. Queridão, você chega aqui na terça-feira, não está a fim de rir, tá bom. Mas no domingo já dá um sorrisão. Tem crente que eu conheço que está 8 anos com cara feia, querido. E ele ainda fala assim para mim, mas Israel passou 40 no deserto. Eu falei, então só falta 32 para você. Eu é que não quero ficar aqui perto aturando você mais 32 anos. Né? Porque tem gente que tem versículo bíblico para tudo. Impressionante. Querido, a Bíblia diz que um cristão cheio do Espírito Santo não permanece desanimado. Se chegar alguém para mim, estou desanimado, quanto tempo? Não sei quanto tempo. Vem cá, senta aqui. O que está de errado na sua vida? Tem alguma coisa de errado, irmão? Não, porque o fulano, não, esquece o fulano, é você. É dentro de você. Eu não estou sendo insensível. Eu não estou dizendo aqui que você, agora eu não posso, está vendo? Quando eu tiver problema agora, nem vou contar mais para ninguém, porque senão a pessoa vai achar que eu estou em pecado. Não, o que eu estou dizendo é essa permanência. Sabe, querido, eu vou fundo aqui agora. Existem coisas que ofendem o nosso Pai. Existem coisas que ofendem a Deus. Tem gente que fala assim, irmão, se a Bíblia diz que o Espírito Santo estabelece dentro de nós um fruto, e esse fruto é longo ânimo, se nós dizemos que temos o Espírito, nós não podemos ter longo desânimo.
E se nós estamos muito desanimados, de certa forma, irmãos, nós estamos ofendendo o Senhor. Você está entendendo o que eu estou te falando isso? Amém. Não é que a gente seja máquina, mas é mais um pouquinho que isso. Em tudo nós somos perseguidos. Somos perseguidos sim, irmãos. E quanto mais você se parece com Jesus, mais o Judas vai querer te entregar. E mais os religiosos vão querer te crucificar. E dê glória a Deus por isso, porque esse é o nosso propósito mesmo. É ir à cruz. E Deus vai ter que usar alguém para fazer isso. Agora, nunca nós somos desamparados. Nunca. Nunca, irmão. Deus chegou para Josué e falou para ele, Josué 1,5, olha, eu nunca te desampararei. Aleluia! Não pode. E Paulo diz também, nós podemos ser abatidos, nunca destruídos. Aleluia! Nunca destruídos. É igual aquele avião, deu pá! Ele precisa parar para consertar, fazer o remendo, mas ele não vai cair não, em nome de Jesus. Então quando você vê um crente angustiado, desanimado, desamparado ou destruído, desconfie, porque a minha Bíblia diz que isso é impossível de acontecer com alguém que é filho de Deus. Você pode sim, querido, estar com tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia. Aleluia. Não estou dizendo que não vai ter. Mas o Senhor, nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, que cuida de nós. Mas nós temos que combater, querido, esse espírito de pena que paira sobre alguns irmãos, que precisam ser saculejados e dizer, ei, Deus não está com pena de você. Acorde. E alguém vai dizer, você foi muito duro. Não, mas é para acordar. Olha, você não está vendo como que eu estou destruído? E você prega de amor e não me acolheu na hora que eu mais precisei, e agora eu estou destruído. Ei, a minha Bíblia diz que um crente, que um filho de Deus jamais é destruído. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, tem uma pessoa do seu lado aí que jamais será destruída. Jamais pode subir, pode descer, pode cair, pode levantar, pode fazer o que for, jamais será destruída. Jamais será destruído. Jamais será destruído. Porque é uma afronta, né, para um homem de Deus e para o próprio Deus que um filho seja destruído. Mas Deus vai usar, querido, essas dificuldades para quê? Para quebrar o vaso. Amém? E Paulo fala isso aqui de uma forma tão linda, né? Ele diz assim: nós levamos por toda parte o morrer do Senhor. Amém? O morrer do Senhor. Por quê? Porque pelo morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, a vida dele se manifesta também nos nossos corpos. O Senhor vai nos levar, irmãos, à morte. E não é morrer assim, para você entender bem, né? Você entende o que eu estou falando, claro, né? Estou falando da morte do nosso eu, né? Você sabe qual é a diferença de Jesus para todos os outros homens? Jesus nasceu de uma mulher também, não nasceu? Só que Jesus não nasceu de um homem, por isso que ele é a semente da mulher, não é a semente do homem, porque o Pai é o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Então todos nós somos sementes do homem. Isso não dá muito para ver, mas você sabe que a semente é onde é colocado, né? Então não pode ser da mulher, é do homem.
Mas por que a Bíblia diz que ele é a semente da mulher? Porque não é do homem. Entendeu ou não? É o único que é semente da mulher. Ninguém mais é semente da mulher. Mas ele também nasceu suscetível a pecar. Não em pecado, não no pecado como nós. Porque nós nascemos já no pecado. Amém ou não? Não adianta aqui. Não adianta. Você já nasce no pecado. Porque essa é a nossa herança. Por isso que o cristianismo é diferente de tudo que possa imaginar. Irmão, se a gente não entender isso, a gente não consegue evangelizar. Você vai chegar para o budista e vai dizer, Jesus é bom, ele vai dizer, o Buda também. Eu tenho minha Bíblia, ele vai dizer, eu também tenho a minha. E vai para por aí fora. E alguém vai dizer assim, no final, bem, você fica com a sua verdade, e eu fico com a minha verdade. E o pior, querido, é o seguinte, que na hora de fazer o bem, eles fazem melhor do que a gente. É isso que pega. Você imagina um budista brigando no trânsito, igual a gente briga? Ei, seu miserável! Aqueles carequinha, gordinho, com aqueles, né? Você não vê. Mas a gente quebra o pau, mete, bota para quebrar. Né? Então, no final, querido, desculpa, mas as atitudes, às vezes, são até melhores que a nossa, se a gente for bem sincero. Né? Mas então, que vantagem a gente está? É porque a nossa não é religião, irmão. A nossa não tem nada a ver com fazer o bem, fazer o mal. O nosso é um transplante de vida. Saiu a vida velha e vai entrar uma vida nova. De onde é essa vida? Vida eterna, do céu, vida do Pai. Então quando você for evangelizar alguém, mas eu faço isso, eu também faço. Eu também. Então tá bom. Então se você faz tudo isso e eu não faço nada que você faz, por que você quer dizer que eu tenho que aceitar Jesus? Você vai dizer, porque é o seguinte, nós dois estamos no mesmo buraco. Aliás, eu saí, tu ainda tá. Mas a gente nasceu no mesmo buraco. Nem sério, eu falei, né? O buraco chama pecado. Mas eu sou filho de uns caras assim que nem xingavam palavrão, não interessa, irmão. Eu sou filho de advogado, eu sou filho, não interessa. Você é humano? Você é semente de homem? Então você nasceu no pecado. Amém? Então você está sujeito à morte. Eu vou fazer o bem para ver se... Não adianta. Eu vou dar esmola, não adianta. Não adianta. Escolhe, não adianta. Então, o que eu tenho que fazer? Receber a vida do Pai. E como? Através do Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Jesus é a vida. Sem Ele, está todo mundo morto. Mas eu conheço uns mortos que fazem muita coisa ruim e uns mortos que fazem muita coisa boa. Mas são mortos. Um é um morto bonzinho, tipo... E o outro é meio Breaking Bad. Mas no fundo é tudo igual, irmão. Está tudo morto. Sem Jesus é morte. Meu Deus, mas e agora? Não, agora tem uma solução. A semente da mulher nasceu. Meu irmão, metade, vamos dizer assim, eu ia dizer metade humano, mas meio mutante, mas não é isso. É o seguinte, 100% humano e 100% Deus, mas 100% humano. Jesus poderia pecar? Sim. Mas escolheu não pecar. Venceu. Por isso que ele não foi aprovado quando nasceu, ele só foi aprovado quando foi para a cruz, está consumado, quando foi cheio do Espírito Santo, esse é meu filho. Por isso que quando fala bom, não me chama bom, ainda não terminei meu chamado. Só é bom quando termina, não é quando começa. Essa é a graça do Evangelho. Eu era muito bom, terminei mal. E eu era muito mal, terminei bom. Glória a Deus. O negócio é como termina, não é como começa. Então, a semente da mulher é a nossa esperança. Foi isso que Deus disse lá em Gênesis 3, na semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça, mas tu vai ferir o calcanhar dele. Amém? Olha a vitória.
pisa a cabeça, mas tu fere o calcanhar dele. Sofreu. E Paulo está dizendo aqui que nós também, irmãos, vamos sofrer. Aleluia. Não adianta botar placa lá na porta da igreja dizendo pare de sofrer, porque vai sofrer. E eu vou te dar uma dica: quanto mais duro você for, mais você vai sofrer. Porque você é filho, eu não quero estar na tua pele. Sabe qual é o filho esperto? É aquele que diz: Senhor, já entendi, eu me rendo. Amém, irmão? Vai brigar com o assaltante? Vai tomar um tiro. Entrego tudo e sofre pouquinho. Aleluia. Por quê? Porque a gente entende, querido, que como Paulo diz aqui, aquele que leva a morte é o mesmo que tem poder para trazer a vida de Deus. Paulo diz assim: o teu corpo vai manifestar a glória pela morte, mas assim como Jesus ressuscitou, você também vai ressuscitar. Amém? Agora deixa eu te falar uma coisa: tem sentido a igreja pregar coisa terrena, irmão? Se o papo aqui é morte e ressurreição. Nós estamos orando e torcendo e pedindo ao Senhor que possamos ser maduros para ouvir coisas que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Se não operar a morte, não opera a vida. Mateus 16. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. A morte é fundamental para que a vida se manifeste. Morte de quem, meu Deus do céu? Do teu eu? Do meu eu? Que não quer as coisas celestiais, que só quer as coisas da terra. Você vê como que é grave, irmão, se eu subir aqui e alimentar a tua carne? Quer dizer, já há uma tendência do ser humano de querer as coisas da terra. Já pensou se o pregador vem aqui e alimenta isso? O que nós vamos conseguir? Nós vamos perpetuando um evangelho falso. Mas Deus vai levantar, querido, e não só aqui, mas em outros lugares também, pessoas que vão começar a pregar o reino de Deus, a casa de Deus que desce do céu, ou as coisas celestes, que não tem nada a ver com as coisas terrenas. O Senhor sabe que nós precisamos das coisas terrenas? Sabe. Mas eu pergunto para você, o que tem faltado na tua casa? Eu não preciso dizer para você que Deus vai suprir. Eu preciso dizer para você, Deus já está suprido. Como que eu vou fazer? Ei, Deus já está fazendo. Não tem faltado nada. Ele está cuidando de tudo. Mas o Evangelho fala de riquezas internas. Amém? Ô meu irmão, mas isso daí não dá muito ibope hoje não. Você acha que eu vou ser aprovado pelas quantidades de curtida que eu tenho no meu Facebook? Tem gente que bota, eu tenho 5 mil amigos. Ah é? Você não conhece 10% desses. Eu não vou ser aprovado pela minha popularidade. Não foram os homens que disseram, esse é o filho. Não, foi Deus que disse, esse é o filho. A nossa popularidade, a nossa aprovação não vem do homem, irmãos, é do céu, é do Senhor. É do céu que se manifesta a aprovação. E o que nós temos, nós estamos envenenados, irmãos, e a gente precisa desse antídoto e desse remédio e tomar em doses cavalares o mais rápido possível. Por quê? Porque a nossa sociedade está envenenada com fama, com prosperidade, né? Com essa
Não prosperidade bíblica, mas essa prosperidade que não tem nada a ver com a Bíblia. Essa coisa de você mostrar um bem e dizer, olha aqui como que Deus é comigo. E aí? Então você mostra que Deus é contigo pela nota que tem na sua mão? Não. Porque eu te mostro muita gente carnal que teve muito dinheiro. Labão foi um. Ló foi outro. Mas o que aconteceu com Ló? Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para a gente terminar. Cadê o menino? Cadê o Atlas? Sumiu? Foi arrebatado? Vem cá para a gente começar a terminar. Que coisa linda. Vem cá, rapaz. Amém. Deixa eu falar um negócio aqui para ele. Você sabia que Abraão recebeu a palavra e para sair de um dos caldeus e ir para Canaã? Você lembra dessa palavra, né? Daí ele parou em Harã, né? Mas ele deveria ter parado em Harã? Não. E aí, o pai dele teve que morrer. Abraão enfrentou a morte para continuar caminhando. Quantos estão entendendo isso? Quando ele chegou em Canaã, as coisas não estavam boas. Ele falou, é isso aqui que é a promessa? Mas ele fez um altar. Mas ele falou, está estranho. Aí, para onde que Abraão desceu? Quem sabe? Hein? Egito. Oh, que bom pregar para gente que sabe Bíblia. Então foi Abraão e Ló com ele para o Egito, não foi? Os dois foram para o Egito. Primeiro erro de Abraão ali, né? Quando as coisas não acontecem no seu tempo, você tem que esperar, você não tem que buscar fora. Mas tudo bem. Deus tem misericórdia, claro. E aí Abraão volta do Egito, sim ou não? Ele e Ló. Quando voltam do Egito, a Bíblia diz que há a separação entre Ló e Abraão. Depois você estuda. Por que separou? Quem sabe? Porque Ló estava numa pindaíba danada, né? E o Abraão sem dinheiro nenhum. Falou, como é que dois duros vai andar junto, rapaz? Fale comigo assim. Não foi a falta que separou. Foi a sobra. A Bíblia diz, tinha muito gado. Tinha muita prosperidade. Tinha muita coisa. E os pastores começaram a brigar. Ei, você quer muito? Cuidado. Isso pode estar te afastando do Senhor. Ló diz, não dá para a gente andar junto, porque a terra não comporta, claro. A terra não vai comportar nunca, irmão. A terra não comporta quem tem chamado dos céus. Você quer que a terra comporte? Não vai comportar nunca. A terra não comporta. A terra não comporta tua postura. A terra não comporta a sua vida. A terra não comportou a pessoa de Cristo. Por isso que ele foi crucificado, irmão. Era demais para a terra. Tá bom. O que a gente faz? Você escolhe Ló. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu uma campina linda. E ele fala assim, parece o jardim do Senhor, o Egito. Tinha acabado de sair do Egito, né? Crentes que saem do Egito, mas continuam com a mente no Egito. Tudo que vê lembra o Egito. Então, Abraão falou, você escolhe, né? Você ganhou o paro ímpar. Você tem direito a começar a escolher. Foi para lá. Nem sempre é bom ganhar o paro ímpar não, tá, irmão? Às vezes quem perde se dá melhor. Então, Ló foi. Amém? E Abraão? Abraão foi para o outro lado. Cumprir a promessa dele. Querido, o que era mais bonito de forma terrena? Vou te falar. De um lado, Campinas maravilhosas. Porque era bem na beirinha do mar, né? Negócio fantástico. Do outro, só terra. Só um troço ruim. Porque para a gente dar valor aos mistérios de Deus, ele esconde. Ele não mostra, não. Porque se ele mostrar, você vai atrás da bênção.
Tem muita coisa na vida do crente que está escondido, querido, só para você amar Ele. Então ele não, é aquilo, só isso, é aquilo ali. Abraão falou, mas eu lembro, lá em Gênesis 15. Que vai vir depois. Ele vai entender que o Deus vai dizer para ele, eu sou o teu galardão. Não é a terra, é Ele, é o Senhor. Entendeu ou não? Então qual é o problema da terra? Não precisa ser bonita, não é isso que eu vou ganhar. Não estou falando da terra em si. Vai vir novos céus e nova terra, mas estou falando das coisas terrenas, querido. Quantos crentes se fundamentando em coisas que vão ser queimadas? O caso de Ló. Aí sabe o que aconteceu? Veio o juízo. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Ló estava na porta da cidade. Você sabe quem fica na porta da cidade? Quem sabe? Pessoas com autoridade. Ló prosperou em Sodoma. Ló já era rico, agora ficou rico e importante. Pega qualquer igreja que prega a teologia da prosperidade, Ló já chegou no 100% do download. Pô, o cara já é rico. E agora, além de rico, é importante. E é juiz da cidade. O que ele quer mais? Só que a Bíblia diz que o juízo veio por causa do pecado. Sabe o que aconteceu? Tudo foi queimado. Aonde está a tua prosperidade? Não tem mais. Aonde está a tua honra? Não tem mais. E ó, queridão, só foi salvo porque o Abraãozão lá intercedeu e falou, Senhor, me dá ele de volta. 1 Coríntios 3. Olha como cada um está edificando. Porque se você edifica com madeira, feno e palha, o fogo vai vir e não vai sobrar nada. Mas se você edifica com ouro, prata e pedra preciosa, o fogo vem, a obra permanece e o tal receberá galardão. Mas se não sobrou nada, será salvo. Todavia, como pelo fogo. Está lá na Bíblia, querido. Prosperidade da terra, riqueza da terra, coisas temporais, nada disso vai permanecer. Que besteira somos nós focarmos em coisas que vão ser abaladas. Hebreus capítulo 12, uma vez mais abalarei a terra e os céus. Está lá. Tudo que puder ser abalado será abalado, para que aquilo que não pode ser abalado permaneça de pé. E o autor de Hebreus diz, e nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Amém? Minha esperança não está nessas coisas terrenas. A pregação de coisas terrenas é diabólica. Você não tem medo de falar isso não? Não tenho. Se você prega Jesus falando de coisas terrenas, você está sendo usado pelo diabo. Meu Deus, tá. Coisas celestiais. Mas eu vou abandonar as terrenas? Não, as terrenas vão correr atrás de você, querida. Porque nunca fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Não falta, não falta. Você não precisa correr atrás. Não precisa. Coisa linda, querido. Não é isso? Diga comigo, Jesus venceu. Tem gente que acha o seguinte, mas claro, né? Jesus, filho de Deus. Eu peco, mas Jesus. Vinha o pecado, ele falava, e o pecado ia embora. Não, querido. Era um homem, ele venceu o pecado. Ele poderia ter. Só que enquanto nós nascemos de Adão, Jesus deu um passo para trás de Adão. Por isso que ele é o último Adão. Quem já leu isso vai entender. Então, ele também tinha a sua árvore do conhecimento do bem e do mal e a sua árvore da vida. Mas ele escolheu uma carreira diferente do primeiro Adão. Aleluia! E agora nós somos guiados por esse último Adão.
O primeiro, alma vivente. O segundo, o último, espírito vivificante. Ai, irmão. Isso é evangelho, querido. Eu estou desanimado porque você não conhece o evangelho. Pastor, eu estou desanimado. Então sente que eu vou pregar o evangelho para você. E quando você conhecer Jesus, o desânimo vai embora. Eu não preciso orar para o teu desânimo ir embora. Eu preciso pregar a palavra para que você conheça Ele. Irmão, quem conhece Ele não abandona de jeito nenhum. Hoje em dia um tal de começa, desvia, cai. Hoje eu não quero, amanhã. Você não conhece nada, meu irmão. Pelo amor de Deus. Paulo é claro. Rei Agripa, quando eu vi aquela luz mais brilhante do que o sol ao meio-dia, eu fiquei cego para tudo que é outra coisa do mundo. Você vê, eu era assim também, carnudo. Você acha que eu nunca fui? Botando a culpa nos outros. Vence um dia, cai outro dia, mas um dia ele se revelou e disse: eu sou. É você, sou eu. O que dizem os homens que eu sou? Pregação dá para pregar hoje, né? O que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que você é o cara que faz a prosperidade. Se lembra? Cesareia de Filipe, Jesus perguntou isso. Quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que é profeta, outros dizem que é Jeremias, outros Isaías, né? João Batista. Isaías não, João Batista, não. Ou um dos profetas. Não. Então se fosse hoje, Jesus perguntou: o que os homens estão dizendo aí? O que o pessoal aí está dizendo que eu sou? Bem, o outro diz que você cura todo mundo. O ministério dele é baseado só na cura. Aí Jesus perguntaria assim: mas vem cá, e quem não tem doença? Eu não sou atrativo para ele, né? Então quem prega um Jesus de cura só precisa de um povo doente para satisfazer ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? O cara fala: ele cura, mas eu estou bem, não estou doente. Quero ele não. Mas ele cura, não cura? Cura, mas não é o fundamento. Quem que o povo está dizendo que eu sou? Não, aí tem uma outra turma que não fala que o senhor cura não, mas que fala que o senhor prospera tudo. Meu irmão, tocou, vira ouro. Impressionante. Pobre entra na igreja e prospera. Uma empresa falida, os falidos vão tudo se apaixonar por Jesus. Mas e o rico? Ele vai olhar e dizer: mas eu já sou próspero. Quem está entendendo o que eu estou falando? E o que os homens estão dizendo que eu sou? Não, que o Senhor conserta as famílias. É o seguinte: você entra lá, para um casamento restaurado, marido querendo olhar para a mulher, depois que entra na igreja, amor danado, gente, não precisa saber. Amor para cá, amor para lá. Negócio só vai atrair gente mal amada, gente com problema, gente arrebentado, terapia do amor. Você conhece? Aí o cara está com um casamento padrão, vai dizer: esse Jesus só faz isso, não serve para mim não, porque eu já tenho isso. O que o Jesus faz? Me fala! Jesus é aquele que dá comida para os pobres. Esmola é com ele mesmo. Aquela turma lá da igreja, rapaz, passa um pobre e não aguenta esmola. Aí o cara fala: não precisa de esmola. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí Jesus fala: bem, essa é a revelação dos homens. Por isso que eu perguntei: o que os homens dizem? O que a terra diz? De certa forma, tem partes verdade, mas não é toda a verdade. E vós? Isso é o que a terra está falando. Mas e vós? O que vocês estão dizendo? Pedro, levanta. Olha, Pedro, tu és o Cristo. Aleluia! Bem-aventurado Pedro, porque isso é o que a terra revelava, mas para você não, para você foi o céu revelou. Quem está com o casamento estrupiado ou não, precisa do Cristo, pelo que Deus viu. Rico precisa, pobre também precisa. Doente precisa, são também precisa.
Todo mundo precisa dele. Ah, pastor, eu prego uma revelação quase certa, então é errada. Porque quase certo é errado. O Senhor quer levantar palavra do reino que pregue o Filho do Deus vivo. Não interessa, está precisando disso? Oh, para com isso, queridão. Ele é o Cristo, o Filho, ele é a semente da mulher. Aleluia! Ele é aquele, olhe para mim, querido. Ele é aquele que entrou para vencer o pecado, para acabar com a morte e para estabelecer o seu reino. Isso é evangelho, querido. Se você não conhece esse evangelho, eu quero terminar conforme eu comecei. Quem é Jesus para você? Jesus é o que cura, por isso que você está desanimado, porque no belo dia ele não curou. Cura, todo mundo cura. A Bíblia diz que na época de Sarepta lá só tinha um monte de viúva, ele só curou um, só abençoou um. E tinha um monte de leproso e Deus só curou Naamã. Está lá na Bíblia. O problema, por que entra o desânimo? É porque eu não conheço Cristo. Cristo é o Cristo que dá dinheiro. Quando a porta fecha, eu desanimo. Por isso que Paulo diz: nunca você vai ficar desanimado, angustiado. Nunca. Se a gente conhece Ele, nunca. Fica de pé nessa noite, queridão. Fica de pé nessa noite. Que coisa linda, querido. Precisamos conhecer o Senhor, irmãos. Se você ouvir essa palavra muito rápido, você vai pensar: oh, que cara insensível. Estou aqui sofrendo e ele não está nem aí pro meu sofrimento. Oh, meu irmão, não julgue essa palavra por 50 minutos de palavra, 1 hora de palavra. Não julgue isso. O que nós estamos falando, querido, é que quando nós vamos para a maturidade, já era. Tudo que é terreno fica em segundo plano. Quero terminar dizendo uma coisa para você. Mas, então quer dizer que agora vocês são santos, né? Vocês não mexem com nada terreno. Então mexer com tudo terreno é pecado. Não. A Bíblia fala que no jardim tinha uma árvore proibida, conhecimento do bem e do mal. Mas tinha as outras, eram agradáveis à vista e boas de comer. Tem muita coisa boa, querido, para fazer. Amém? Muita coisa boa para fazer. É pecado? Não. Mas quando se come da árvore da vida, que é Cristo, me fala uma coisa: quem tem fome de comer de outra coisa? Quem é que quer comer de outra árvore depois de experimentar dele? Esses negócios dessas fomes que a gente tem aí é porque não comeu dele ainda. Mas quando comer dele, para tudo. Já era. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, irmãos. Talvez você esteja falando assim: mas puxa, eu entendi tudo que foi falado, mas eu ainda estou nessa crise. Eu quero te dar uma palavra de consolo. Filipenses capítulo 3, Paulo diz assim: não que já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar. Né? Então o próprio Paulo diz assim: eu estou prosseguindo. E ele diz assim: desejo conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo já conhecia Cristo, mas ele desejava conhecer mais. Oséias capítulo 6, 20: tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Mas antes ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, todo mundo tem um nível de conhecimento do Senhor. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: quanto mais você come dele, menos você tem necessidade de comer de outras coisas. Amém, amado? Pastor, eu amo o Senhor,
Eu sei que você ama. Eu também amo. Mas o que está vendo é uma troca de dieta. Ele está dizendo, você vai comer só de mim. Só de mim. Hoje a gente ainda come umas porcaria por aí, né? Coisa ruim, coisa boa também. Mas, meu querido, nós estamos caminhando para comer só dele. Só dele. Só isso vai conseguir explicar como a gente vence tentação, como a gente faz, né? Mas a pessoa às vezes não quer, né, querido? Às vezes a pessoa quer uma oração do fogo e uma palavra profética, né? De algum papa, né? Apóstolo, pastor, porque é mais fácil, né? Bota a tua cabeça aqui, eu oro, resolvo o teu problema e você continua vivendo a tua vida do jeito que você quer. Mas isso não é evangelho. Embora alguém até se aproveite disso para poder crescer, mas eu não estou aqui para isso não. Você não depende de mim não, você depende do Senhor. Você depende de comer dele. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Te louvamos por esse alimento glorioso, Pai, que o Senhor tem reservado para nós. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Louvado seja o teu nome, Jesus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Pai, nós te louvamos por esse alimento maravilhoso. Um dia, Deus, já foi, como diz o apóstolo Paulo, quando eu era menino, andava como menino, agia como menino, mas quando virei homem, acabei com as coisas de menino. E eu sei que a sua igreja está caminhando para esse nível de maturidade, um nível onde nós vamos nos alimentar do Senhor, porque se o Senhor é o nosso alimento, o dinheiro entrando ou saindo, ou não entrando, já não é mais a variável essencial da nossa vida. Esse apóstolo Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei estar abatido, e sei também ter fartura. Eu posso passar por tudo, porque as coisas temporais já não me governam. Esse é o evangelho do reino. E nós queremos pregar isso, orar para que esse reino venha e seja estabelecido. Já está dentro de nós, mas nós ansiamos pelo dia que o Senhor vai estabelecer esse tempo glorioso nessa terra. Querido, que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém.